Bem-vindo ao curso A Graça de Deus, aqui no Instituto Bíblico Online da BBN. Esse curso foi preparado pelo pastor Strauss. Por favor, pegue sua Bíblia, pois agora queremos iniciar um estudo sobre a graça de Deus. Este é um dos grandes temas da Bíblia e talvez o que mais tem invadido a nossa inologia. Se você tem um bom inário com músicas evangélicas fundamentadas na Bíblia, pode observar a frequência com que a palavra graça aparece na maioria das canções e dos hinos evangélicos. Não vai estar em cada estrofe, mas tenho certeza que você vai se surpreender com a quantidade de hinos que tem a palavra graça. Suponha que alguém lhe peça para dar uma definição da palavra graça. Nós aprendemos que graça é favor imerecido de Deus, e eu acho que essa é uma excelente definição. Graça é favor imerecido de Deus. Imerecido significa simplesmente imerecido. E a palavra favor significa ato de bondade ou graça. Assim é a graça de Deus. Charles Spurgeon disse: graça é o soberano, todo-poderoso, inclinando-se para seus súditos indignos. Tenho um amigo muito querido no ministério, o Dr. Andrew Talford, que definiu a graça de Deus assim: Deus assumindo total responsabilidade pela culpa e pena dos nossos pecados. Eu acho que essa é uma boa definição, mas antes de começar nosso estudo, eu quero dar minha simples definição. Eu não acredito que seja melhor do que qualquer outra, mas é a minha maneira de colocar e eu quero acrescentar aqui. A graça é tudo de graça para pecadores que nada merecem. A graça é tudo de graça para pecadores que nada merecem. Quando pensamos em graça, nós pensamos na palavra grátis. A palavra grátis significa algo que recebemos sem qualquer custo. E não precisamos trabalhar para ter. É um presente. E a graça é um presente de Deus para nós. O que desejamos fazer nessa breve série de estudos sobre a doutrina da graça é escolher alguns dos grandes textos bíblicos sobre o assunto. E assim, com a premissa que graça é tudo de graça para pecadores que nada merecem, vamos continuar o nosso estudo. Se você quiser fazer um esboço, e isso sempre é bom, pegue então sua Bíblia, sua caneta, bloco para anotações. Quem sabe você queira usar esse estudo numa classe de senhoras, ou num grupo missionário, uma reunião de jovens, reunião de oração ou de homens. Um esboço pode ser muito útil. Você vai encontrar os tópicos na sua própria Bíblia. Então vamos começar com o primeiro grande texto. De início, vamos considerar a graça salvadora. Nesse momento, você vai perceber que juntamos graça e salvação. Em Efésios 2:8, nós lemos: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse não é o único texto sobre graça, que vem seguido da palavra salvação. Em Tito 2:11, nós lemos: porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Agora, se graça é tudo para pecadores que nada merecem, Efésios 2:8 e Tito 2:11 nos dizem que a salvação é um dom gratuito de Deus para o homem. A salvação é inteiramente de graça. Não pode ser alcançada por qualquer esforço humano. Se pudesse, não seria graça. Não pode ser comprada. Se pudesse, não seria de graça. Não nos é dada por obediência a alguma lei, pois se fosse assim, não seria graça. É absolutamente de graça. Favor imerecido de Deus. Benignidade de Deus concedida ao pecador que crê. Graça salvadora. Para compreender o que significa ser salvo pela graça, devemos entender a doutrina da salvação. A palavra salvação vem de um termo em latim, salvus, que sugere a ideia de libertação, de resgate. Por exemplo,
Lembra de Pedro quando ele estava andando sobre as águas? Estava tudo indo bem, até que ele tirou os olhos de Jesus e começou então a afundar. Então ele fez a menor oração da Bíblia, 2 palavrinhas: Senhor, salva-me! Pedro estava pedindo ao Senhor que o resgatasse. Ele viu a morte à sua frente e clamou ao Senhor por livramento. E o Senhor o salvou. Mas não estou me referindo em salvação apenas da morte física, porque se o Senhor Jesus não voltar no tempo de vida dessa geração, todos nós havemos de morrer. É assim porque Deus decretou. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 23, nós lemos: Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Portanto, todos os homens e mulheres que vivem hoje, cada pessoa viva na terra, vai ter que morrer, a menos que o Senhor Jesus Cristo volte antes disso. Não existe uma maneira de escapar desta morte. Na Bíblia, a palavra salvação aparece mais vezes com um outro sentido. Tem a ver com resgate da punição eterna de Deus. Resgatados, libertos da culpa e da pena do pecado. Resgatados do inferno. Você já é salvo? Ah, meu amigo, isso é o que a Bíblia diz sobre salvação. Somente pela graça. Você vai encontrar o tema salvação em toda a Bíblia. Veja Isaías 45, 22. Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Isso foi Isaías 45, 22. Veja também Jonas, capítulo 2, versículo 9. Jonas 2, 9, onde nós lemos: A salvação é do Senhor. As palavras salvo, salvação, salvador são encontradas mais de 100 vezes na Bíblia. Mateus 1, 21 diz: E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso está em Mateus 1, 21. Agora vá até Lucas, capítulo 2, versículo 11. Lucas 2, 11, onde nós lemos: Porque vos nasceu hoje, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo Senhor. Veja lá Lucas 1, 47. Lucas 1, 47. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja também Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos ver outros textos. Olhe para Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Veja também Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso está em Romanos 1,16. Vamos ler também Romanos 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como você vê, em toda a Bíblia, nos deparamos com o grande tema salvação. E o que significa, afinal? Significa ser liberto, ser resgatado da culpa, da penalidade do pecado e do resultado final do pecado, que é a separação eterna de Deus. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Você já é salvo? Não, eu não estou perguntando se você é cristão. Raramente eu uso o termo cristão. Quando falo sobre a questão da salvação, eu não uso, porque há tantas conotações ligadas à palavra cristão, que quase todo mundo, seja judeu, budista, muçulmano, vai dizer, claro que sou cristão. Pergunte a qualquer presbiteriano, luterano, episcopal, metodista, batista, católico romano, você é cristão? A resposta será, é claro que sou cristão. Alguém pode até replicar, o que você acha? Que eu sou um pagão? O mundo mudou o conceito bíblico da palavra cristão. Por isso, eu não estou perguntando se você é um cristão,
Estou perguntando se você é salvo. Se for, então entende o que significa ser resgatado da culpa e do pecado, da escravidão do pecado, do inferno e da separação eterna de Deus. A Bíblia afirma isso. A salvação é o dom gratuito de Deus para o homem, é o presente de Deus para o homem. Pense nisso, querido amigo. Se você é salvo pela graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. É a graça de Deus que traz salvação. Não há nada que possamos fazer para receber a salvação. Só precisa aceitá-la pela fé. Você não pode fazer uma única coisa que seja para receber a graça salvadora. Salvação dada de graça a pecadores que nada merecem. Se você ainda não é salvo, olhe para o Salvador e pela fé aceite-o de uma vez. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Isso está em Atos, capítulo 16, 31. Veja também 1 Timóteo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem. Sim, Deus quer salvar você, meu amigo, e Ele deseja fazer isso agora. É só confiar nele. Se você ainda não tomou essa decisão, tome agora. Tome de uma vez. Agora vamos a outro texto sobre a graça. Vou chamar a sua atenção para uma passagem considerada difícil da Escritura. Difícil para alguns de nós. Eu lutei com isso por alguns anos, até que cheguei à conclusão que Deus tinha uma mensagem para mim, e que significava apenas uma coisa. Essa passagem está em 2 Coríntios, capítulo 12. Nesse texto, Paulo está escrevendo sobre si mesmo. Lembre-se que ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Ele não escreveu o que vinha na cabeça, mas sim o que o Espírito Santo lhe ordenou, e relata uma experiência que teve. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. O que vou dizer aqui pode ser novidade para alguns de vocês, mas eu quero que comprove na palavra de Deus para ver se eu estou correto. Eu creio que a experiência que Paulo relata aqui aconteceu em Listra. Se você ler o versículo 2, vai ter uma pista para isso. Conheci um homem em Cristo que há 14 anos. Se você rastrear cronologicamente 14 anos a partir do momento que Paulo escreveu sua segunda epístola aos Coríntios, vai encontrar Paulo em Listra, onde ele foi apedrejado. Lucas nos conta, no livro de Atos, que ele foi deixado quase morto. Na verdade, Paulo foi apedrejado até a morte em Listra. Quando um crente morre, seu espírito deixa o corpo e imediatamente vai para o Senhor. Assim, quando Paulo foi apedrejado até a morte em Listra, seu espírito saiu do corpo e foi para Cristo. A Bíblia deixa isso muito claro em várias passagens, e eu creio que seria bom esclarecer. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, mais uma vez inspirado pelo Espírito Santo, Paulo disse: estamos confiantes, eu digo, e desejamos antes estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Em outras palavras, quando um crente morre, imediatamente sua alma entra na presença do Senhor. A parte espiritual do crente vai estar com Deus para sempre. Não existe nenhum ensinamento na Bíblia a respeito do sono da alma. A parte espiritual do homem nunca cai em estado de sono ou inconsciência. A alma é sempre consciente. Paulo foi apedrejado em Listra até a morte, 14 anos antes dele escrever 2 Coríntios. Quanto tempo ele passou morto, não sabemos. Mas sabemos que Deus o trouxe de volta à vida. E quando Paulo voltou,
Naturalmente, lembrou das experiências que teve. Algumas das coisas que ele viu e ouviu quando estava no céu, mas Deus não permitiu que Paulo falasse sobre essas coisas. Ele deveria pregar as insondáveis riquezas de Cristo e ser ministro de Deus para os gentios. Mas Paulo tinha uma tendência de orgulho, como a maioria de nós. E eu penso que isso fica muito evidente no versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para esbofetear-me, a fim de não me exaltar. Olhe agora com cuidado o versículo 7. O que você acha? Você encontra uma repetição do versículo, para que eu não deva ser exaltado acima da média. Em outras palavras, quando Paulo foi suscitado de volta à vida, após a sua experiência de morte em Listra, Deus permitiu que o diabo atacasse o corpo dele, para trazer a Paulo uma aflição, uma dor física. E assim Paulo diz no versículo 7, como um preventivo divino para impedir-me de exibir o orgulho e a divulgação das coisas que vi e ouvi no céu. Deus golpeou meu corpo com uma doença dolorosa, para que eu não seja exaltado acima da medida. Paulo chama isso de espinho na carne. Agora, o que Paulo faz? Bem, ele fez o que a maioria de nós fazemos quando ficamos doentes. Ninguém quer ficar doente. Todos nós queremos estar bem. Se o cristão está em seu juízo perfeito, vai querer estar bem. Na minha opinião, ninguém comete suicídio racionalmente. Qualquer pessoa que tira sua própria vida é irracional naquele momento. Eu acho que todo mundo, em seu perfeito juízo, tem o desejo de viver. Mesmo nós crentes, que sabemos que iremos para o céu quando morremos, não estamos ansiosos pela morte de fato. Se estamos bem, temos saúde, temos todas as necessidades supridas, nós queremos aproveitar a vida na terra, desfrutar dos nossos entes queridos e amigos, nós queremos viver para servir a Deus. Acho que isso é normal, é natural. Não há nada de errado nisso. E assim, quando ficamos doentes, geralmente o que nós queremos é uma oração para a cura. Isso é verdade para praticamente todos os cristãos. E Paulo não foi diferente de nós. No versículo 8, nós podemos ler: para isso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Afastar o quê? O espinho na carne. Pense nisso. Paulo orou 3 vezes pedindo ao Senhor que o curasse, mas Deus não o curou. Deus pode curar todas as doenças, mas nem sempre Deus cura as doenças. Aliás, eu já disse outras vezes que existe uma doença que Deus não pode curar. É a doença que nos leva à morte. Veja, meu amigo, quando o momento chegar, quando Deus vier para levar os salvos para o céu, não há pessoa alguma que possa escapar da morte. Deus já decretou aos homens que está ordenado morrer uma só vez. Portanto, sua hora de morrer vai chegar. Quando Deus te chamar, não existe uma oração, nem que todos os santos de toda a terra orassem, eles poderiam te manter aqui. Paulo orou 3 vezes pedindo a cura, mas não era a vontade de Deus curá-lo. Ele queria ser curado, mas não era a vontade de Deus fazê-lo. Talvez você esteja passando agora por águas profundas. Pode ser uma experiência de doença, depressão ou um abalo emocional. Talvez tenha perdido um ente querido ou está sentindo o aperto financeiro. Eu não sei o que tem afligido seu coração. Pode ser um filho desobediente, uma filha rebelde. Pode ser que você esteja sofrendo porque o seu cônjuge não está manifestando o devido amor por você. Eu não tenho certeza que Deus vai tirar o espinho da sua vida. Ele pode, mas eu não sei, eu não posso dizer, não posso afirmar que Ele vai. Mas uma coisa eu sei, você pode ter a experiência de Paulo. Qual foi a experiência de Paulo? Você encontra no versículo 9. Paulo está dizendo o que Deus disse a ele: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. A minha graça é
suficiente. Veja, nós temos a graça salvadora para pecadores em Efésios 2:8 e Tito 2:11. Mas aqui nós temos também a graça suficiente para sofredores. Você está sofrendo hoje angústia mental, distúrbio emocional, dor física, perda de um ente querido, ou quem sabe sofrendo pelo pecado, a iniquidade de um filho ou de uma filha. Se você já é salvo em Cristo Jesus, deixe-me assegurá-lo que existe graça suficiente para você. E o que é graça? Tenha em mente a minha simples definição. A graça é tudo de graça para pecadores que nada merecem. Agora, seja honesto. Nós merecemos todas as coisas boas que Deus nos tem dado? Se nós tivéssemos o que merecemos, estaríamos todos no inferno. Não amanhã, mas agora, hoje mesmo. Louvado seja Deus pela graça salvadora. Nós não estamos no inferno e podemos agradecer a Deus pela graça suficiente. Meu amigo, a graça suficiente para você e para mim. A minha graça te basta. Eu não posso definir melhor do que isso. Eu posso lhe dar a palavra no grego, a etimologia da palavra. Eu posso dar a sua utilização subjetiva e objetiva na Bíblia, mas quero resumir num termo simples. É tudo por nada. Como faço para obter esta graça? Não é tão difícil quanto pode parecer. Há um texto impressionante que eu quero compartilhar com você. Está em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4,16. Tenho certeza que muitos conhecem, mas como muitos outros versículos da Bíblia, acabam não aplicando em seus corações. É fácil não aplicarmos em nossos corações o que nós sabemos que é verdade. Não experimentamos colocar à prova esses textos. Veja lá. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deixe-me dizer o versículo novamente, em termos simples, como eu acredito que significa. Vamos, portanto, confiadamente ao trono da graça para alcançar misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Se esse versículo está lhe dizendo alguma coisa, está dizendo que você pode ter graça. Basta ir a Deus e pedir. O trono de Deus hoje é o trono da dispensação, é o trono da graça. Mas um dia será o trono de julgamento. Mas hoje ainda é o trono da graça. Você está a ouvir a minha voz? Você que não é salvo? Você ainda não nasceu de novo? Você não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Meu amigo, vá a Deus e peça para te salvar. E Deus, por sua graça, vai fazer exatamente isso. Você é um filho de Deus, mas está passando por águas profundas, sofrendo dores de partir o coração. Quem sabe esteja sob pressão, alguma dor, uma decepção. Vá ao trono da graça de Deus, e Ele te dará graça suficiente para o seu coração aflito. Basta entrar e pedir. Diga, Senhor, eu preciso da Tua graça. Deus, dá-me graça. E Ele vai fazer isso. Sim, meu amigo, é muito simples. Agora, não me diga que o que eu faço é muito simples, porque eu vivo pela graça de Deus e muitas vezes tenho colocado Deus à prova. Mas todas as vezes que pedi graça a Deus, Ele sempre me concedeu. Então, peça graça a Deus hoje e Ele vai lhe dar.